Opa, legal, amigos do esporte, uma ótima quarta-feira para todos vocês, hein? Tem futebol hoje aqui no Rápido no Ar, tem futebol na Rádio Mix AM 770. O Independente entra em campo esta tarde pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O Galo joga em São Carlos contra o Grêmio São Calense. Na estreia, o Independente ficou no empate com a Itapirense 1-1 no Pradão, enquanto o representante de São Carlos perdeu para o Rio Branco 2-1 no Décio Vita em Americana. Técnico Peterson Martins conseguiu a inscrição do William, reforço para o Independente aí para a sequência da competição. Baco, zagueiro, que saiu com uma pancada no joelho, e Dieguinho, que alegou dores na virilha, os dois estão liberados pelo departamento médico, vão para o jogo. Então, o técnico Peterson só não terá o PV zagueiro, que ainda não reúne 100% de condição para atuar. Bom zagueiro, vai ficar apenas no banco de reservas. Então 99%, olha lá se não for 100%, a escalação do Independente da estreia esta tarde. Estarei nesta transmissão com o Igor Sedano, com o Tatinha Casagrande e com o Fernando Cover. A partir de 15 para as 3 da tarde, Grêmio São Calense Independente, Rápido no Ar, Rádio Mix na cobertura também da segundona. Hoje tem Campeonato Paulista Sub-20, a Inter entra em campo. Que pedreira, hein? Joga às 3 da tarde em Araraquara contra a líder Ferroviária. O time da casa tem 3 jogos e 3 vitórias. Chegou a golear o Independente por 7-0. A Inter venceu o Independente na estreia 1-0. Depois, na segunda rodada, perdeu no Limeirão para o Velo Clube 2-1 e vem de um empate com o São Carlos fora de casa 2-2. Perdia por 2-0 quando buscou o empate. Então, boa sorte aos comandados de Edilson Santos. A Inter, que está em quarto lugar do seu grupo, com 4 pontos ganhos. A Ferroviária é líder com 9. Speedy Charles está de casa nova, o grande atacante que passou pela Inter, 45 jogos, 12 gols com a camisa alvinegra. O Charles é o novo reforço do Paysandu, vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, rival do Remo, que ele ajudou a subir na temporada passada. Paysandu, que está em segundo lugar do Grupo A, na Série C, com 20 pontos, junto com o Botafogo da Paraíba, atrás apenas do Manaus, que tem 21 pontos. Então, Speedy Charles, apelido que eu dei, pegou, hein? Boa sorte aí no Paysandu. Deus te abençoe, meu grande amigo Speedy Charles. Vamos falar da Copa do Brasil, 2 jogos importantes hoje pelas quartas de final. Na Arena da Baixada, às 7 da noite, Atlético do Paraná e Santos. O Atlético que jogou pelo Brasileirão domingo em casa e perdeu para o Corinthians 1-0. E o Santos ficou no 2-2 com o Internacional na Vila Belmiro. 1 ponto apenas separa os dois times no Brasileirão. Na Copa do Brasil, o Santos acabou eliminando o Cianorte, né? Venceu 2-0 no Paraná em casa, fez 1-0 e depois goleou a Juazeirense 4-0 em casa e perdeu 2-0 fora de casa. Já o Atlético do Paraná acabou tirando o Avaí, foi 1-1 lá na Ressacada, né? No estádio do Avaí em Florianópolis. Depois o Atlético do Paraná, jogando em casa, fez 1-0. E na fase anterior, o Atlético tirou o Atlético de Goiás. Foi 2-2 no jogo de ida em Goiânia e 2-1 para o Atlético em casa, na Arena da Baixada. Então, o Atlético do Paraná enfrenta o Santos. O Peixe, que ontem anunciou o Jandrei, goleiro, como reforço, não entendi. Santos tem João Paulo, John, Diógenes, Vladimir, excelentes goleiros. Não sei porquê da contratação do Jandrei, ex-chapecoense, ex-Atlético do Paraná e que pertence ao Gênova da Itália. Pouco mais tarde, 21h30 aqui, jogando. Ai, São Paulo. São Paulo que não tem título da Copa do Brasil. Vai pegar o Fortaleza, que é um time arrumadinho, comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda. No ano passado, o São Paulo jogou as oitavas de final contra o Fortaleza e sofreu, hein? Empate no Castelão, empate no Morumbi, decisão por pênaltis, 10-9. O São Paulo, na época, eliminou o Fortaleza, que tinha no comando Rogério Ceni. Luciano deve jogar, Benítez deve jogar, volta o Reinaldo. Só não tem o Arboleda machucado, mas o São Paulo é bem forte hoje para a partida contra o Fortaleza. Tricolor que no Brasileirão vem em plena ascensão, vem de uma recuperação, deixando ali a zona do rebaixamento, está na metade do campeonato, ali na metade da tabela, e vem de uma vitória contra o Sport 1-0. Vamos falar do Corinthians. O Bordeaux da França está levando o Raul Gustavo, zagueiro que jogou o Campeonato Paulista pela Inter em 2020. A primeira proposta foi recusada pelo Timão, a segunda aceita, 2 milhões de euros por 50% do passe do Becão. Isso dá 12 milhões de reais,
Corinthians tem 90% do passe do Raul Gustavo. O Paulo Henrique Ganso precisou operar, né? Quebrou o braço direito no jogo contra o Barcelona na Libertadores, colocou placa e parafusos, mas está tudo bem com Paulo Henrique Ganso. Sobre o Palmeiras, o Verdão deve lançar hoje a sua terceira camisa. É uma homenagem à tríplice coroa, Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil, títulos conquistados pelo Palmeiras na temporada passada. Então vem aí uma camisa bonita da Puma, terceiro uniforme do Verdão. Para completar, a gente fala das eliminatórias da Copa do Mundo. A CBF definiu que Brasil e Argentina, que jogarão na Neoquímica Arena, campo do Corinthians, nós teremos 12 mil pagantes. Será um evento teste para ver que o estado de São Paulo está apto para receber público nos estádios de futebol. Só que tem um porém, para essas partidas das eliminatórias tem uma rodada tripla, né? Por conta da pandemia, tem jogos atrasados. Olha, o técnico Tite pode perder todos os jogadores que atuam na Inglaterra. E olha que 80% dos convocados atuam nesse país. Por quê? Porque o Brasil está na linha vermelha do Reino Unido. Então os jogadores defenderiam o Brasil e no retorno para a Inglaterra teriam que passar por uma quarentena. Então os clubes se rebelaram e não querem liberar seus atletas. Então o Tite perderia de uma só vez Alisson goleiro, Ederson goleiro, Thiago Silva zagueiro, Fabinho volante, Rafinha atacante do Leeds, Richarlison atacante, Fred volante, Roberto Firmino atacante, Gabriel Jesus atacante. Todos esses jogadores teriam que ser substituídos. Imagine só, o Tite teria que convocar uma nova seleção brasileira para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo, reforçando, hein? 15 para as 3 da tarde hoje, Grêmio São Calense Independente. Vai ter Pimba Galo! Comigo, com o Igor Sedano, Tatinha Casagrande e Fernando Covre. Grande abraço a todos. Edmar Ferreira, é Pimba.